desejo cumprimentar a toda a igreja, a todos os congressistas, nesta noite, com a paz do Senhor. Eu estou me derretendo interiormente pela unção do Espírito Santo neste lugar. Pela maneira maravilhosa, esplendorosa, como Deus tem se manifestado nesta noite através dos louvores, através até mesmo desta linda homenagem. Alegrei-me profundamente no coração por esta homenagem a este baluarte das Assembleias de Deus no Brasil. Da mesma forma como foi feito ontem em relação ao pastor José Pimentel de Carvalho. Homens, modelos para o ministério cristão, para nossas vidas, e nós louvamos a Deus por isto. Estou certo de que o Espírito Santo nesta noite tem alguma verdade profunda a nos revelar e nos mostrar pela sua palavra. Agradeço a honra de ter sido convidado para trazer uma mensagem nesta noite, através da Casa Aplicadora do seu ilustre diretor, irmão Ronaldo, e do presidente do conselho. Confesso que me sinto pequeno diante da riqueza de boas cabeças que temos hoje aqui. No sentido de pessoas que pensam, que avaliam, pessoas que levam a sério a importância do ministério cristão, muito especialmente numa das maiores agências de ensino, de educação da igreja, que é a escola dominical. Eu amo a escola dominical, eu luto por ela, fui criado numa boa escola dominical no meu estado, em Santa Catarina. Meu pai, um pioneiro na obra pentecostal naquele estado, foi um homem que a primeira coisa que fazia ao abrir um trabalho, começava com a escola dominical. Minha mãe o ajudava, reunindo as primeiras crianças. E foi deste modo que eu fui criado e aprendi a amar a escola dominical. Louvamos a Deus que em nossa igreja, em Sobradinho, no Distrito Federal, temos uma boa escola dominical para a honra e glória do nome do Senhor. Abram suas Bíblias, por favor, no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Capítulo 6, e nos versículos 16 até ao versículo 22. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 16 ao 22. Nós temos o texto base para a mensagem que Deus colocou em meu coração nesta noite. Eu estarei desenvolvendo o seguinte tema nesta noite: a igreja na cova das modernizações. Diz-nos assim a palavra de Deus: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém. Quantos podem dizer amém? Esses moços levados ao palácio babilônico, Nabucodonosor teve o cuidado de selecionar entre os nobres príncipes das várias nações conquistadas. Escolheu a esses 4 rapazes. O palácio da Babilônia tornou-se uma esplêndida mistura de costumes, de religiões e de povos. Uma verdadeira salada. Entretanto, como exilados, aqueles nobres tinham que adaptar-se à nova Babilônia. Eram hábitos diferentes, eram cultuações pagãs que se chocavam frontalmente com os hábitos e cultos hebreus. E para não sofrerem outras humilhações além daquela de estarem exilados numa terra estranha, aqueles 4 rapazes tinham que agir com prudência e com sabedoria. Porém, na história de Daniel, que se destaca, acima de tudo, e que nesta mensagem tem a sua importância capital, é a fidelidade a Deus acima de qualquer circunstância. Imaginem o jovem Daniel numa terra distante da sua, exposto às seduções e facilidades da vida pagã na Babilônia. E isso nos faz perceber a semelhança com a realidade vivida pelos cristãos de hoje, no mundo pós-moderno. O nobre Daniel, por se manter fiel ao seu Deus, por não se intimidar diante das ameaças do palácio, por acreditar no poder soberano do seu Criador e do seu Senhor, acabou sendo lançado posteriormente, já bem velhinho, numa cova cheia de leões carnívoros e famintos. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, e Daniel pôde conviver pacificamente por algum tempo com aqueles leões dentro daquela cova, daquele buraco. Nesta mensagem, a semelhança de Daniel, o cristão verdadeiro é lançado na cova dos tempos modernos. Aquelas modernizações que procuram sufocar a verdadeira fé. Aquelas modernizações que enclausuram o cristão para que as suas devoções não sejam levadas a Deus. Porque Daniel estava lá, dentro daquele lugar, foi colocado dentro daquela cova, exatamente para calar a voz da sua fé, para impedir que ele pudesse se comunicar com o seu Deus. E eu fico imaginando e trazendo para a realidade de hoje. E se passamos por alguma crise hoje, em nosso mundo moderno, se passamos por alguma crise hoje no seio da igreja, esta crise é a crise do compromisso,
é a crise da fidelidade, é a crise da integridade, é a crise da verdadeira espiritualidade. Daniel foi um modelo, e é um modelo de fidelidade e de sabedoria. Um homem que pelo seu modus vivendi soube, com sabedoria, subsistir a todas as seduções do mundo babilônico e de todas as coisas do seu tempo. Um homem que nos ensina hoje como sermos vencedores no mundo moderno. Um homem que nos ensina como vencer as adversidades num mundo não menos diferente dos dias do Império Babilônico. E ele começa nos ensinando na sua vida quando ele abre mão dos manjares do palácio imperial. Diz a Bíblia que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei, nem com o vinho que ele bebia. Vejam só, Daniel era bem jovem quando foi levado para a casa imperial. Estava cheio de vida, de inteligência, de sonhos, de expectativa, uma coisa bem típica da juventude dos nossos dias. A Babilônia tornara-se naquela época o centro político da época. Havia um intenso comércio e muita riqueza vinda de todas as partes e de todos os cantos da terra. Na realidade, Daniel estava longe da sua terra, sem precisar dever explicações a ninguém. Ninguém podia fazer cobranças do seu estilo de vida ou do que ele estivesse praticando ou fazendo fora da sua terra. Não é assim que alguns cristãos nos dias atuais fazem quando se sentem livres e desobrigados? Não é mais ou menos assim que os cristãos, diante de certas seduções do mundo, quando não se veem olhados ou visados pelos seus próprios irmãos de fé, não é assim que eles fazem, cedendo a essas seduções? Porém, não foi assim que aconteceu com Daniel. Mesmo estando longe de Jerusalém, mesmo estando longe da sua família, dos seus amigos, Daniel não esqueceu do seu Deus. Mesmo com todas as vantagens oferecidas no reino babilônio, Daniel não negociou a sua fé. Daniel não diluiu o seu compromisso com Deus. Por quê? Porque sua fé se baseava numa experiência pessoal com Deus. Não era uma mera teoria. Me permitam fazer uma crítica construtiva do que a gente percebe na espiritualidade da igreja de hoje. A espiritualidade que se vive, que se percebe, é uma espiritualidade periférica, epidérmica. É apenas aquela da flor da pele, que só envolve as emoções. E não há interioridade, não há profundidade, não há experiência pessoal. É alguma coisa do tipo Maria vai com as outras. E Deus está buscando homens e mulheres comprometidos e que tenham uma experiência pessoal com Ele, uma experiência interior. Nada o faria trair o seu Deus, o seu povo, a sua crença. Nada, nenhuma adversidade, nenhum impedimento, nenhum problema de ordem intelectual, ou de ordem material, ou de ordem física. Ele estava com uma certeza absoluta de que seu Deus, no seu tempo próprio, haveria de restaurar o seu povo, a sua gente, e ele acreditava que ele faria parte desta libertação.
ao rejeitar os manjares do rei, Daniel deu provas de que é possível ser feliz no mundo que vivemos sem se contaminar. Nos tempos atuais, crentes carnais criam justificativas até teológicas para os seus pecados. A tentação dos pecados, ou melhor, a tentação dos pratos babilônicos, dos manjares mundanos, não é diferente em nossos dias. Alguns cristãos confundem, prestem bem atenção nesta verdade que vou lhes dizer. Alguns cristãos modernos confundem contextualização com absorção dos manjares modernos e acabam se contaminando. Eu creio na contextualização do Evangelho, mas naquela contextualização que não muda a essência do verdadeiro cristianismo, que está baseado na palavra de Deus. Não temos que nos envergonhar da nossa fé. Não precisamos esconder a nossa fé. Não devemos engessar a nossa fé e torná-la peça de museu, peça de livro. Temos sim que acreditar na força da fé. Temos sim que acreditar que esta fé é capaz de superar os impedimentos. Queremos sim que essa fé é capaz de energizar nossas forças íntimas para enfrentar as adversidades que vêm do lado de fora. A lição que aprendemos com Daniel e seus 3 amigos é que tão logo eles foram desafiados na sua fé com os manjares da casa real, enquanto os outros príncipes e nobres eram tratados com aqueles manjares para se tornarem mais esbeltos, fortes e inteligentes, Daniel e seus amigos preferiram a dieta à base de legumes, de frutas e de água, e o resultado foi esplendoroso, porque Deus honrou a atitude daqueles moços. Aleluia, no tempo estabelecido, aqueles moços se destacavam muito mais que todos os príncipes do palácio. E por essa razão eles se tornaram alvo da inveja, do ciúme e da presunção dos seus companheiros dentro do palácio. Por quê? Porque acima de tudo, aqueles homens acreditavam no seu Deus, um Deus que está sempre imanente, pertinho de nós, atendendo às nossas necessidades e nos fortalecendo interiormente para vencermos e enfrentarmos as adversidades. Mas eu quero fazer aqui uma analogia entre a igreja e os manjares modernos que se apresentam. Na verdade, a história de Daniel transcorre como uma história de fidelidade e de amor a Deus. A rejeição aos manjares babilônicos tinha sua base na crença de que é possível vivermos nesse mundo sem contaminarmos. Deus busca homens e mulheres neste final de século, na virada deste século, no despontar do novo milênio. Deus busca homens e mulheres capazes de se manterem fiéis ao propósito divino. Deus busca homens e mulheres que não negociam a sua fé. Deus busca homens e mulheres comprometidos com a história. Se fizermos uma analogia entre a atitude de Daniel e as atitudes dos cristãos de hoje, nós ficaremos tremendamente decepcionados. O engodo dos manjares mundanos tem feito cair líderes cristãos em nossos meios. São os manjares políticos, são os manjares do dinheiro ilícito, são os manjares do poder humano, são os manjares da falsa espiritualidade, são os manjares das simulações, são os manjares do parece que é, mas não é. São os manjares que ludibriam, são os manjares que viciam, são os manjares que satisfazem apenas o ventre
que elevam o ego em detrimento do espírito. Esses são os manjares que só trazem prejuízo à vida espiritual da igreja. Mas eu creio no avivamento que foi falado ontem à noite, no avivamento que é capaz de tornar os cristãos mais autênticos, mais transparentes, mais reais, sem hipocrisias e sem enganos. Deus está saturado da hipocrisia de um cristianismo que não é verdadeiro, de um cristianismo de fachada, de um cristianismo que ostenta apenas nomes, política e outras coisas. Deus está saturado. Minha mensagem pode não ser a melhor nesta noite. Minha mensagem pode não ter o teor do gosto do freguês. Mas eu estou falando como profeta do Deus Altíssimo e me comprometo com o Senhor na verdade que tem que ser falada. Aleluia! Aleluia! É-nos oferecido alguns manjares disfarçados de espiritualidade. São os manjares da famosa teologia da prosperidade, que ilude, que engana, que o evangelho imediatista, do evangelho ao gosto do freguês, do evangelho que faz todo mundo rico e depois acabam na miséria, decepcionados. Esse evangelho não tem sua base na Bíblia Sagrada. Este evangelho que decreta no lugar de Deus. Esse evangelho que torna Deus do tamanho da sua mão e diz para ele: olha Deus, eu te decreto que agora eu vou ser assim, eu vou conquistar isso, vou conquistar aquilo. Nós não temos o direito de decretar coisíssima nenhuma. A teologia bíblica diz que os decretos pertencem ao Deus único e verdadeiro. Ele é o Senhor, Ele dá a ordem, Ele decreta, e nós somos os servos. E quando nós expulsamos demônios, o decreto vem antes de tudo do Senhor e o fazemos em seu nome. Só Ele é o Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite Deus encontra aqui homens e mulheres comprometidos com a fé verdadeira, comprometidos com a verdade, comprometidos com a fidelidade sem reservas. Daniel não abriu mão da sua fidelidade para com Deus. Por isso, ao tornar-se um estadista num reino que não era o seu, Daniel nos deixou claro que é possível manter e ter um caráter ilibado em quaisquer circunstâncias. Sua conduta fiel a Deus e o equilíbrio do seu caráter promoveram a glória de Deus. E está escrito assim: então respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos. Aleluia! Aleluia! Amados irmãos, como igreja, temos sido tentados a cedermos aos manjares modernos. Por isso, o objetivo do Espírito Santo nesta vez, por minha instrumentalidade, é prevenir, é evitar, é condenar a todos que rejeitam esses manjares com a consciência limpa e renovada acerca do nosso papel no mundo que vivemos nesse mundo moderno. Aleluia, aleluia. Esses manjares são aquelas tentações exteriores, aquelas tentações que vêm de fora, mais ou menos ao tipo daquelas tentações do diabo, para que Jesus transformasse as pedras em pão.
quando o seu corpo pedia alimento, quando o seu corpo pedia água. Mas, permita-me dizer, existem inevitavelmente tentações internas, aguçadas e provocadas pela nossa própria natureza pecaminosa. Aquelas tentações que visam destruir os nossos valores espirituais. A igreja é desafiada pelo diabo a ceder, a se entregar, a absorver estas provocações e insinuações diabólicas. A igreja está sendo pressionada em nossos dias a desistir. É o evangelho que não aceita de maneira nenhuma a ideia das aflições e do sofrimento, como se eles não estivessem na vida do justo. Entretanto, eu creio, irmãos, que se tomarmos consciência da razão de ser da igreja, do papel que a igreja representa no mundo que vivemos, o Espírito Santo nos ajudará a vencer as tentações e pressões palacianas do império de Satanás. Queiramos ou não aceitar a ideia, os demônios são exércitos que estão por cima das nossas cabeças, em nossas atividades cotidianas, para nos induzir, nos seduzir, para nos destruir completamente. As palavras de Jesus, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se tornarão realidade se nós cumprirmos o nosso papel. E eu tenho uma verdade para dizer acerca disso. Nenhuma porta do inferno cairá se tentarmos vencer o diabo dentro de 4 paredes dos nossos tempos. Porque as portas do inferno não prevalecerão quando a igreja tomar consciência do seu papel no mundo. É a única força no mundo que o diabo respeita, a igreja. Se a igreja se esconder, se a igreja se enclausurar, se a igreja entrar no seu casulo eclesiástico como o bichinho que se esconde com medo dos inimigos de fora, a igreja não poderá vencer o diabo. E nós estamos neste mundo para pisar na cabeça de Satanás. Nós estamos neste mundo para desfazer as obras de Satanás. Nós estamos neste mundo para conquistar as pessoas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e anunciá-las que só Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de todos os homens. Mas escute isso. Uma estratégia foi armada para calar a voz da fé de Daniel. Ao chegarmos a esse ponto, o tempo havia passado, o Império Babilônico já havia caído nas mãos do futuro Império, o Medo-Persa. O rei agora era Dario, não mais Nabucodonosor. Daniel subsistiu e foi mantido na corte real de Dario. Ele conquistou o coração do rei por sua sabedoria e por sua fidelidade. Ao longo dos anos, Daniel foi invejado pelos seus pares dentro do império. Seus inimigos políticos criaram uma verdadeira arapuca jurídica para eliminar Daniel e para destruí-lo completamente. Por esse modo, eles procuraram induzir o rei Dario a assinar um decreto real que proibia qualquer pessoa dentro do palácio a fazer petição a outro Deus, senão ao rei. Exaltaram o ego do rei, estabelecendo que os que desobedecessem o tal decreto seriam lançados ou deveriam ser lançados na cova dos leões. Porque eles sabiam que Daniel tinha o hábito sagrado de 3 vezes ao dia
abrir a janela do seu quarto em direção de Jerusalém e orar para que Deus restaurasse a sua santa cidade e o seu povo pudesse voltar à sua terra. Para os inimigos do servo de Deus, nada seria melhor do que a cova dos leões para calar a sua fé em Deus. Eles acreditavam que aquela cova calaria para sempre as orações de Daniel. Meus irmãos, a cova dos leões prefigura o mundo moderno, com as suas ideologias, as suas ciências. E nessa cova estão os leões destruidores da fé em Deus. Nessa cova, os leões podem simbolizar os poderes do mal querendo suplantar o poder de Deus. São os leões das modernizações seculares, que enaltecem a ciência e ridicularizam a fé, que anulam a força do espírito em favor do materialismo. Essa cova pode representar o secularismo querendo confinar a igreja dentro dessa cova. Não podemos nos enganar a nós mesmos acerca da realidade da igreja nos dias atuais. Lamentavelmente, a despeito do respeito que conquistamos no cenário mundial, como igreja, somos uma igreja confinada, enclausurada. Nos deixamos envaidecer com os confetes e os lauréis que os reis do mundo lançam sobre nós, sem percebermos que foi exatamente isto que nos lançou nessa clausura e nesse confinamento espiritual, a cova. O ardor e o testemunho vibrante do Evangelho não é mais o mesmo em nossa Assembleia de Deus. Temos que deixar de ser hipócritas e assumir o nosso papel e reconhecer que o avivamento que o Senhor espera significa num desmoronamento interior das coisas que nós temos construído, preocupados apenas com nós mesmos, a nossa própria glória, os nossos próprios valores, os nossos próprios interesses. As glórias do nosso sucesso como denominação nos paralisaram. Estamos na cova deste mundo e alguns até começaram a gostar dela. Porque dizem lá de dentro da cova: o Senhor mandou o seu anjo porque vou me preocupar. Posso continuar com o meu testemunho dentro da cova. Posso continuar com o meu testemunho enclausurado. Posso continuar dentro da cova. O Espírito Santo, nesta noite, vai começar a perturbar o seu espírito. O Espírito Santo, nesta noite, vai começar a deixar você a sofrer um pouquinho, tirar o seu sono um pouquinho, para que você se acorde e se lembre de que alguma coisa tem que ser feita. O seu testemunho precisa sair para fora das portas. O seu testemunho não pode ficar na cova. O anjo do Senhor não vem apenas para nos acomodar dentro dessa cova. O Senhor quer nos arrancar dessa cova, porque o Rei que vem nos livrar é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que vai escancarar. Se os leões não nos mataram e ainda não nos destruíram, é porque Deus tem tido misericórdia da igreja e tem tido misericórdia da nossa vida. Está na hora de nos acordarmos, porque a hora que o anjo sair, você corre o risco de ser engolido e estraçalhado na sua fé dentro da cova. Eu amo a minha denominação Assembleia de Deus, luto por ela, batalho por ela porque sou filho dela. Tenho alguns sinaizinhos também no meu corpo, de canivete, de coleguinhas, porque eu era crente. Na vida de meu pai, quando teve que fugir com a família para não ser morto,
Imagine esses homens aqui. Imagine esses homens de cabeças brancas. A história do que eles passaram. Mas eu vou lhes dizer aqui nesta noite, irmãos. Não estou aqui para contar vantagem. Estou aqui para dizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, de que o Senhor está interessado em que nós saiamos para fora. Saiamos para fora. Aleluia. Deixa o rei abrir a porta. Não se acomode na cova. Não fica dizendo glória a Deus. É tão bom ser crente. É tão bom estar dentro da igreja. Hoje nós sofremos a síndrome dos grandes templos e das grandes construções. E quando nós construímos, nós paramos assim e dizemos, puxa vida, graças a Deus, construí agora. Vou descansar. Pois eu vejo a igreja e os nossos templos como quartéis generais. Eu vejo os templos como locais de preparação de soldados. É na igreja que nós somos adestrados, sabe para quê? Não é para cruzar os braços, é para tomar as armas do Espírito em punho e avançarmos contra as hostes de Satanás e desfazermos as suas obras. É com o testemunho da nossa fé lá fora, onde os pecadores estão, como disse um determinado evangelista internacional. Clamamos pelo anjo do Senhor para fechar a boca dos leões e nos confinamos. Confinamos sim nosso testemunho, nossa fé, nosso entusiasmo, nossa alegria, nosso papel de influência na sociedade. Nossa luz está na cova. Nosso sal está na cova e por isso o mundo se corrompe. Porque em lugar da igreja está ganhando terreno, o que está ganhando é o islamismo, é o budismo, é o fetichismo. E nós estamos batendo no peito. Estamos aí tão preocupados com coisas de segunda importância e deixando as prioridades de Deus. É o diabo enganando a gente, é o diabo induzindo a gente para outras prioridades. Pois nesta noite o Espírito Santo quer realçar as prioridades de Deus, de um testemunho vibrante, de um testemunho que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Esses leões podem representar também demônios. Não apenas ideias, não apenas doutrinas falsas. Esses leões podem representar demônios. Demônios que pervertem as mentes. Demônios que se vestem de anjos de luz. Demônios que seduzem, que enganam, que iludem, que viciam, que fingem, que se intrometem nos assuntos de Deus no seio da igreja. Esses leões são os que promovem as dissensões, a apostasia, o engano, o esfriamento da fé. Essa cova, irmãos, passa a ser o lugar das operações, às vezes, do mistério da iniquidade. Nessa cova, somos intimidados, maltratados, nossas emoções se esfacelam, nossa força se torna pequena. Mas eu quero dizer do outro lado, a igreja não foi criada para ficar enclausurada na cova desse mundo. A igreja precisa tomar consciência do seu valor. A igreja precisa sair para fora das portas. As portas e os cadeados do inferno serão quebrados e nós sairemos para fora para mostrar a glória de Deus. Deus quer ser glorificado fora da cova, fora deste buraco, fora das influências perniciosas deste mundo que quer nos destruir, que quer nos sufocar. Que o Espírito Santo toque as vidas aqui. Eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria que todos os presentes ficassem em pé. Aleluia. Nós vamos orar a Deus agora.
E agora você vai orar a Deus e dizer: Senhor, se a cova está me acomodando, por favor, me arranque para fora dela. Me tire para fora dela, porque eu quero testemunhar da tua palavra. Eu quero fazer com que o teu nome apareça na minha testa, na minha vida, na minha mente, no meu modus vivendi, nas minhas atitudes, no meu procedimento cotidiano. E o Senhor vai responder. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que este congresso de escola dominical será de grande valia e bênção para as vidas, porque quando você voltar para a sua igreja, ao ensinar a sua classe de escola dominical, alguma coisa nova estará na sua vida e na sua mente, uma nova disposição, uma nova energia, um novo poder, uma nova unção, uma nova autoridade. E para que isso aconteça, você precisa tomar consciência. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender de não termos cumprido o nosso papel com eficiência. Em segundo lugar, sabermos que o Espírito Santo está aqui para nos perdoar e nos encher com uma nova graça, com um novo poder e com uma nova autoridade. Amém, irmãos? Aleluia. Comecemos a orar. Comecemos a orar. Ó Espírito do Deus vivo, ó Senhor dos céus e da terra, Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos a ti pelo nosso comodismo, pedimos que tu, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos leve para fora desta cova, deste mundo que quer nos enclausurar e nos confinar e destruir o nosso testemunho. Enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito abundantemente e dá-nos uma nova energia, um novo poder, uma nova autoridade, uma nova unção para fazermos a tua obra. Abençoa a liderança, Senhor, das Assembleias de Deus. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por aqueles homens que deram suas vidas e que hoje mostram o testemunho de suas vidas no trabalho que realizaram. Oh Deus, dá-nos a tenacidade deles, a força deles, a graça deles, para que nós possamos fazer a tua obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Você pode sentir o Espírito Santo tocando, quebrantando, fazendo vibrar a sua alma na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Uma realização CPAD.